Uma boa tarde, quase iniciozinho de noite a todos que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma edição dos nossos diálogos da magistratura e da advocacia. Desta vez com um tema que está muito efervescente, porque nós estamos com uma audiência pública no horizonte, dia 16 de outubro, teremos audiência pública sobre o tema. É o tema da liquidação da petição inicial, um tema que já apareceu para nós em outras ocasiões para discussão, mas que agora talvez estejamos chegando aos finalmente, mas continua um tema assim que atiça bastante o pensamento, atiça bastante a militância na parte da advocacia, atiça bastante os juízes na interpretação, na aplicação do direito, atiça bastante os tribunais na hora de apreciarem os recursos. É um tema que ainda está muito presente, apesar de estarmos comemorando aí 3 aninhos já da reforma trabalhista. E para nós nos ajudar a destrinchar esse tema, nós analisarmos essa audiência pública, analisarmos pelo menos as perspectivas para o IAC e o tema em si, o mérito da questão, nós estamos acompanhados hoje pelo meu querido colega, diretor da Amatra, o juiz Sandro Antônio dos Santos, muito obrigado, juiz de Pato Branco, doutora Miriam Cipriani, que nos acompanha aqui também, doutora em Sociologia, mestre em Direito, e, é claro, o doutor Alberto de Poli, presidente da Associação dos Advogados do Trabalho, para quem eu já passo a palavra. Doutor Alberto, um tema ainda bastante presente no nosso dia a dia, né, que ainda atiça bastante emoções até nos operadores aí do direito. Como é que a advocacia tem enfrentado ainda essa questão? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Sandro. Tudo bem? É um tema que não tem fim, né? Enquanto nós estamos aí no dia a dia trabalhando com as petições iniciais e com as sentenças ou com os despachos mandando emendar e corrigir valores, etc., a advocacia tem uma preocupação muito grande e tem uma ânsia muito grande de uma solução, num encaminhamento através do IAC, através dessa audiência pública, espera, se não uma solução definitiva, que sabemos, no mundo do direito é algo muito difícil, mas algo que nos ajude, nos auxilie no encaminhamento das ações, no atendimento, na orientação dos nossos clientes. Então, eu agradeço mais uma vez a parceria da Imatra com a associação e desejo um belo debate com os nossos professores da noite. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço mais uma vez a parceria que nós fizemos com a Associação dos Advogados do Trabalho do Paraná. Nós estamos aqui pela Ematra, transmitindo através da Ematra, mas é uma iniciativa conjunta muito importante para nós aproximarmos desse diálogo. E sem maiores delongas, já que o tema fatalmente vai trazer vários questionamentos, são temas que ainda são bastante efervescentes para nós no nosso dia a dia. Eu já vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Eu vou começar... Os nossos... Não é nem palestrantes, né? Os nossos parceiros de conversa na noite de hoje. Eu vou pedir licença para a doutora Miriam para começar com o meu colega juiz Sandro Antônio, porque, Sandro, antes de nós entrarmos na questão em si, eu só vou pedir para o pessoal que não estiver falando só mutar o microfone, tá? Para não ter vazamento de som. Sandro, uma das questões que nós estamos tendo agora é exatamente essa iminência da audiência pública, dia 16 de outubro. Essa audiência pública que vai versar sobre a liquidação, ela está inserida no âmbito de um incidente de assunção de competência. Quer dizer, esse incidente de assunção de competência, que é um mecanismo previsto no novo CPC, é uma utilização também nova para nós aqui no direito do trabalho, no processo de trabalho e no TRT da nona região. Então, antes da gente entrar no tema em si, do mérito dessa questão, como é que você enxerga o IAC, esse instrumento, esse mecanismo de vinculação de decisões, porque ele tem eficácia vinculante, não é? Então, como é que você enxerga o IAC como instrumento processual a ser utilizado no processo de trabalho? Boa noite, obrigado. Boa noite ao Roberto, boa noite à doutora Miriam, doutor Roberto, é um prazer estar aqui com os colegas. Bem, o incidente de uniformização de jurisprudência e o incidente de assunção de competência, eles são importantes dentro daquela finalidade que o artigo 926 do CPC coloca, fazer com que os tribunais tenham uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra, coerente, e os próprios adjetivos utilizados demonstram que a preocupação maior é que haja mais segurança jurídica.
certo? Isso que o doutor Alberto colocou ali na introdução, não saber como proceder, certo? Isso é realmente algo angustiante para quem opera o direito, seja postulando, seja apreciando as demandas, né? Então, o instrumento em si, ele é muito importante. Agora, nós vivemos numa sociedade em que, se há 30 anos atrás, na década de 90, estávamos falando da defesa coletiva de direitos, da coletivização do processo, certo? E da importância da defesa coletiva dos processos, hoje nós temos que colocar um ingrediente a mais que se soma, que é a pluralidade de situações, pluralidade fática, pluralidade de demandas que a sociedade tem apresentado, e essa balança tem que ser feita. Porque, veja bem, se nós pegamos um instrumento que visa a uniformização dos entendimentos, mas esse instrumento for utilizado de modo frequente, nós podemos estar uniformizando situações diferentes, demandas diferentes da sociedade. E por isso que é necessário que se valorize o instrumento, mas ao mesmo tempo que se tenha o cuidado, certo? Por exemplo, questões que envolvam pontos eminentemente técnicos, né? Qual que é o índice de correção aplicável, se precisa ou não apresentar um cálculo discriminado das parcelas na inicial, tudo bem, certo? Agora, questões que envolvam apreciação fática, por exemplo, se há ou não dano moral na revista de bolsa, certo? Ou se há dano moral ou não na despedida por justa causa. Esse tipo de questão com mais densidade fática me parece um tanto inapropriado de ser abordado num incidente que vise criar uma vinculação decisória, certo? Por quê? Porque, de certa forma, você limita a possibilidade de que as coisas sejam discutidas dentro da sua diferença que lhe é peculiar, certo? Então, por exemplo, se há ou não dano moral na despedida sem justa causa, depende se houve abuso do direito ou não houve abuso do direito. E a possibilidade de que isso seja debatido, a possibilidade de que isso seja analisado sem a amarra de uma decisão vinculante que diga cabe ou não cabe, é importante. É importante a quem postula, é importante a quem se defende e é importante a quem julga, certo? Dentro desse aspecto, eu queria ressaltar o que diz o artigo 5º do Código de Ética da Magistratura Nacional. Diz assim no nosso Código de Ética: impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos. Então, é colocado no Código de Ética da Magistratura que o juiz é uma imposição que se coloca sobre ele de analisar as questões que lhe são submetidas segundo a sua justa convicção. Ora, do mesmo modo que isso se torna um dever ao magistrado, ele é um poder-dever. O juiz tem que poder ter liberdade de formar a sua justa convicção sobre as questões que são colocadas, certo? Se ele não tem essa liberdade por uma multiplicidade de incidentes que vinculam o seu juízo sobre as mais determinadas matérias, isso será um problema, certo? O juiz do século XXI, o juiz de um tempo de inteligência artificial, onde alguns países, inclusive, já estão ensaiando a adoção de softwares para elaboração de decisões judiciais, é o juiz que deve poder ouvir, que deve poder analisar, que deve poder ter uma atitude de recebimento dos argumentos e poder apreciar esses argumentos sem tantas amarras. Então, ao mesmo tempo, como eu coloco, ao mesmo tempo que é um instrumento importante,
é necessário que seja utilizado com parcimônia. É necessário que haja esse cuidado, porque senão a multiplicidade de precedentes vinculantes vai tornar o juiz meramente um ser, um carimbador do que foi decidido num incidente tal ou numa súmula tal. E é essa preocupação que se coloca em relação à liberdade de convencimento do magistrado. Obrigado, doutor Sandro. Doutora Miriam, essa questão também, antes de nós entrarmos direto no nosso assunto aqui, essa questão da segurança jurídica, obviamente, ela é mais do que secular, não é? A gente traz essa preocupação de vários e vários séculos, e o novo CPC, ele realmente adota, filia-se à ideia de que nós temos que nos voltarmos para uma cultura de respeito ao precedente, de respeito a decisões vinculantes. O próprio IAC, o CPC, ele é muito redundante em vários aspectos. Ele cita 4 vezes no CPC que a decisão proferida em IAC é vinculante. Ela fala isso umas 4 vezes. E essa repetição, ela acontece com outros institutos também de fixação dos precedentes. Do ponto de vista não só da advocacia, mas também de uma doutora em sociologia, como a doutora enxerga o impacto jurídico e social dessa questão da segurança jurídica de um lado, do engessamento jurídico do outro? Como é que fica essa visão nessa eterna tensão entre esses dois espaços? Pois não. Inicialmente, quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer o convite do doutor Roberto e agradecer especialmente ao doutor Alberto De Poli, que foi a pessoa que me fez chegar aqui, né, doutor Alberto, meu colega de longa data da advocacia, dizer que é um prazer conhecer o doutor Sandro, não tinha oportunidade de estar com o doutor Sandro, nem em audiência e nem em algum debate, e né, dizer que, né, antes de responder essa questão, doutor Roberto, dizer que, coincidentemente, no momento em que o desembargador Cássio suscitou o incidente, eu estava na segunda turma. E, quando ele suscitou o incidente, eu senti um certo alívio. Como advogada, eu senti assim, ufa, né? O tribunal vai se pronunciar, vai trazer um norte para a advocacia, de certa forma acalmar, de certa forma, né, aí colocar uma posição vinculativa para a advocacia, para as partes, então foi com certo alívio, né? Porque nós temos a questão da insegurança, nós temos que responder ao nosso cliente, a uma série de aspectos que precisam ser pensados, da limitação, da impossibilidade de fazer um pedido líquido e depois, lá na frente, esse pedido não poder ultrapassar aquilo que foi indicado na petição inicial. Então, penso que, do ponto de vista da postulação, da segurança quanto a deduzir pretensões, o incidente de assunção de competência, ele assim, de um certo modo, um mecanismo de pacificação, né? Desde que haja ali, claro, né, um assunto importante, com repercussão, né, que são os critérios do 947 que precisam ser observados para que o incidente seja suscitado, eu acredito que nós, na advocacia, sempre recebemos, claro, com uma certa preocupação, em virtude de uma possibilidade de engessamento, como, né, levantou aí o doutor Sandro, mas restritamente nesse tema da limitação ou da não limitação, né, da necessidade de apresentação de uma memória de cálculo, é uma forma de trazer uma coerência, uma segurança, uma pacificação que a advocacia muitas vezes necessita. A advocacia muitas vezes é surpreendida, toma uns sustos, não sabe muito bem como reagir, aí o TST, né, baixa lá uma instrução normativa, já dá aquela acalmada, já dá aquela assentada, nós mais ou menos sabemos por onde trilhar, mas isso é da advocacia, né? É da advocacia, é da nossa profissão, e vamos conviver sempre com com esses sustos, com essas surpresas que muitas vezes, né, nos agradam,
né? E muitas vezes, assim, pela forma como advogamos, ou dependendo para quem advogamos nos acalmam, muitas vezes nos trazem certas preocupações. Então, aguardamos assim, com uma certa angústia e também, né, com certo alívio, que são sintomas paradoxais, a audiência pública e a decisão do tribunal, né, nesse incidente. Agora, do ponto de vista, né, da sociologia, do ponto de vista das tensões sociais, evidentemente que tudo que, assim, que tem por pretensão dar respostas, não é? Pode, de um certo modo, contentar uma parcela de pessoas e descontentar outra parcela de pessoas. Né? Evidentemente que a tensão sempre vai haver, o que se procura aí é aliviar, de certo modo, lubrificar essa tensão, né? Com essas decisões vinculantes. Embora elas possam não nos agradar, nós temos, a partir de uma posição, né, a partir de uma tomada de uma decisão que vincula os órgãos fracionários e acaba até vinculando a atividade da advocacia, né, seria, assim, uma irresponsabilidade do advogado pretender que num determinado tema em que já exista uma decisão em incidente de uniformização de jurisprudência, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, pretender, não claro que a advocacia tem esse papel transformador, mas existe todo um espírito novo que a advocacia também, né, deverá se ajustar. Então, recebo essa ideia do incidente com um certo alívio, não é? E acredito que assim, a atitude de se designar uma audiência pública é uma atitude de extrema, né? Assim, um ato democrático, os advogados precisam ser ouvidos. Eu vi que várias intervenções de entidades sindicais, como Amigos Curi, já foram deferidas pelo desembargador. Isso é muito bom, isso é importante, né? A OAB, então tem tudo para ser, né, para levar a um resultado satisfatório aí, que acalme, que aplaque um pouco essa ansiedade, essas dúvidas que se estabeleceram a partir da reforma trabalhista. Obrigado, Obrigada. doutora. Bom, para nós entrarmos agora no tema em si, é claro que eu vou fazer só um breve disclaimer, como se diria aqui, né, para dizer o óbvio, mas em épocas como as atuais, por vezes é necessário dizer o óbvio. É claro que as opiniões a serem versadas pelo doutor Sandro Antônio quanto pela doutora Miriam não são representativas de toda a magistratura nem de toda a advocacia. São pontos de vista daqueles que estão participando aqui hoje. Tá? Então é claro que não é posição, nenhum de nós aqui fala por toda a magistratura, por toda a advocacia. São pontos de vista, obviamente, que eles estão nos trazendo. Não é um debate também, nós não estamos aqui confrontando opiniões, mas trazendo visões e tentando colaborar na discussão do assunto. E, levando isso em consideração, doutores, rigorosamente nós estamos falando sobre a discussão toda em cima de 10 palavrinhas, não é? Se a gente pegar lá o artigo 840, parágrafo 1º, com a nova redação da Lei 13.467, reclamação pode ser escrita ou verbal. Sendo escrita, a reclamação deve conter designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos de que exude decídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. E data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Então é nesse encaixezinho ali dos adjetivos do pedido é que toda a discussão está centrada. Então, com aquele disclaimer inicial, que obviamente nós já poderíamos deduzir, meu querido Sandro, como é que enxerga essa disposição aqui, assim, ou pelo menos como tem sido a sua recepção e interpretação dessa disposição seletista? Bem, dentro de uma análise, e acredito que tem que ser sempre a primeira análise, que é a análise do conteúdo da norma no seu sentido primário, gramatical do termo, né? Em primeiro lugar, então, aqui ele coloca pedido que deverá ser
certo? Então, em primeiro lugar, não é um qualificativo a mais que o pedido. O pedido, ontologicamente, ele tem que estar consubstanciado num valor, certo? É claro que nós estamos falando de pedidos que possam ser consubstanciados em valores. Um pedido de obrigação de fazer, por exemplo, é de obrigação de fazer. Agora, um pedido de tutela condenatória referente a uma quantia específica, certo? Uma demanda de pagamento de um valor, a rigor, ele está falando que deve haver a sua, agora também atentando ao sentido gramatical das palavras, indicação. O texto não fala nem em estimativa e nem em liquidação. E eu não entendo por quê. No debate que se instaurou acerca de tudo isso, fixou-se dois lados. Parece que aos que querem que seja liquidado, certo? No sentido mais processual, executivo possível, aquilo que a gente tem como fase preparatória da execução, a fase de acertamento dos valores, que praticamente é um trabalho de calculista altamente especializado, certo? Porque, eu digo especializado porque não tem que conhecer só matemática, mas também a própria interpretação do título jurídico, tem que ter um conhecimento básico de direito, certo? Não fala disso, não fala em liquidar e também não fala em estimar. O termo mera estimativa é um termo que veio exatamente naquela instrução normativa do TST, só que também o que é mera estimativa? Eu fui para o OAIS, né? Nosso melhor dicionário de língua portuguesa. Estimar no OAIS é avaliar, calcular, dar valor a, fazer julgamento a respeito de algo com base em evidências existentes, aquilatar, computar, medir, orçar. Se for analisar na semântica da palavra, estimar é bem pior do que indicar. Tá? Então, indicar no OAIS é designar, dar, mostrar, informar, recomendar, determinar, estabelecer. Se formos analisar no sentido das palavras do artigo, você indica o valor, você dá o valor. Você não precisa calcular o valor. E a interpretação que se tem de mera estimativa é uma interpretação um tanto errônea. Porque estimativa não é simplesmente isso. Estimativa, sim, é que implicaria fazer cálculos, certo? Para que você tenha uma estimativa real, tá? E o problema também, ele se estabeleceu em função dos efeitos. Só que daí também me parece que há um problema de compreensão dos passos lógicos da coisa. Veja bem, seja estimar, seja liquidar, isso é processo que dá causa a alguma coisa. Dá causa ao valor. O efeito do valor, se ele vai limitar ou não a pretensão, isso é outra coisa. Aí nós estamos no campo dos efeitos. Vai ser a pergunta seguinte. Vai ser a pergunta da segunda rodada. Em função do medo do efeito, que seria o delimitar a pretensão, é que há tanta discussão em relação à causa. Mas veja bem, a lei não estabelece o processo de causa, o processo para chegar ao valor. A lei não estabelece. Então, simplesmente ela pede, indique valor à tua pretensão. Indique valor à tua pretensão. O efeito disso, de limitar ou não, aí me parece bom, daí eu respondo na próxima pergunta. Mas, enfim, só para deixar claro como essa questão ficou tão tumultuada, porque me parece que hoje em dia se fala em mera estimativa como se isso significasse qualquer coisa. E se fala em liquidar como se a lei o exigisse, coisa que não faz, certo? Então, em primeiro lugar, o rigor em usar bem as palavras, porque as palavras têm efeitos. E ali fala, indicar o valor. Feita a indicação do valor, aí nós vamos analisar, em primeiro lugar, se haverá limitação ou não na condenação, que é a próxima questão que você vai colocar, e também a questão de quais pedidos, enfim, possam ter o valor indicado, que é a questão das pretensões de natureza condenatória, né?
E é isso aí por hora. A questão da limitação, porque basicamente o debate na audiência pública, e o desembargador relator já deixou isso muito claro, ele vai ser basicamente dividido em dois grandes temas, não é? A necessidade ou não de liquidação, essa é uma das vertentes da discussão, e a limitação ou não, porque são duas questões separadas. Você pode entender, por exemplo, que não precisa ser líquido, mas ainda assim limita, ou que precisa ser líquido, mas não limita. Você tem várias combinações possíveis. Mas, doutora Miriam, obviamente para advogado, para a magistratura ele já é desafiador, porque obviamente ele exige uma interpretação, qual é o procedimento que eu vou adotar, qual é o andamento que nós vamos encaminhar o processo, mas para a advocacia é decisivo, não é verdade? Porque para quem está ajuizando a ação, descobrir qual é a maneira como ela deve encarar os valores das pretensões, ele é um passo até pré-processual, né? Antes mesmo do ajuizamento da demanda, isso acaba tendo que ser definido. Mas não só, porque a gente acaba se focando muito do lado da parte autora, mas até para quem advoga para a parte réia é importante, porque se existe uma limitação, se existe uma presunção de veracidade do valor que está sendo indicado, se eu já tenho que também liquidar a minha resistência para uma eventual condenação potencialmente líquida do juiz, ele tem uma série de repercussões. Então, no seu ponto de vista, doutora Miriam, como é que ficaria a interpretação desse dispositivo alterado da CLT pela reforma trabalhista? Então, um adicional, né, que nós temos que incluir na nossa petição inicial, preocupação que não tínhamos, que precisamos, né, fomos assim compelidos a absorver de fazer pelo menos um cálculo simples para as nossas pretensões, né? E o advogado, assim, né? Nós, não digo advogado tão somente, mas da área do direito, nós temos uma certa aversão aos números, né? Nós não temos essa intimidade com a matemática. Então, isso por si só já causou um certo desconforto. Mas, como tudo, nos ajustamos. Então, hoje, quando propomos uma ação, né, nós não temos como elaborar uma petição inicial sem fazer uma conta simples, até porque a primeira coisa que o reclamante pergunta é: doutora, quanto é que eu vou ganhar? E a reclamada é: quanto é que eu vou ter que pagar? Então, esse conhecimento, ele é um conhecimento indispensável para quem advoga na Justiça do Trabalho, esteja pelo autor, esteja pelo réu. Agora, lembro-me que na sessão em que o doutor Cássio suscitou o incidente de assunção de competência, a discussão começou exatamente porque o reclamado apontou a inépcia da inicial, não porque não havia indicação de valores, mas porque os valores não estavam acompanhados de uma memória de cálculo. E aí começou a discussão: a memória do cálculo é necessária, não é necessária? Me parece que a indicação é suficiente para tornar a petição inicial apta, mas uma memória de cálculo impediria, por exemplo, ou implicaria, talvez, num contraditório, e talvez se estabelecesse uma discussão infindável a partir da contestação sobre os critérios desta memória de cálculo, algo que, do meu ponto de vista, deve ser feito nos termos do 879, parágrafo 2º da CLT, e não de modo antecipado. Então, vejo que a indicação, sem me posicionar quanto à limitação, ela advém da própria narração dos fatos. A narração dos fatos, ela, em regra, permite a indicação do valor, porque na narração dos fatos vem a informação da remuneração, da jornada, né? Temos situações em que seria necessário aguardar o réu trazer documentos e, quem sabe, a partir daí, emendar a petição inicial. Certamente que sim, muitas vezes, e isso não pode nos inibir de deduzir a pretensão, embora ela possa ser um fator de dificuldade
dificuldade, mas não um óbice. Porém, penso que, do que estudo, do que vejo, né, como ajo na advocacia, que a indicação, desde que pautada, desde que coerente, e nós, embora, né, não sejamos contadores e a matemática tenha ficado no ensino médio, temos todos condição de aquilatar uma coerência. E esta coerência, ela leva à indicação de um valor pertinente àquilo que se pretende em juízo. Então, penso que há uma indicação, a indicação é suficiente, desnecessária a memória de cálculo, porque isso se dará numa fase mais longínqua. Então, é assim que me coloco, agradeço mais uma vez. Doutor Sandro, na sua manifestação anterior, e já entrando naquele outro tema, nós vamos voltar a algumas questões incidentais ainda nessa questão das indicações. Mas, já abordando a questão da limitação, na sua exposição, o doutor disse, olha, o grande X da questão aqui está na limitação, porque se não houver limitação, essa discussão toda perde grande parte do seu impacto. Então vamos na jugular. É limitativa? A indicação realmente é restritiva dessa forma? E aqui eu já vou emendar, porque aqui vai ser uma pergunta similar que eu vou fazer para os dois, porque nós temos já um precedente do tribunal muito costumeiro já, de longa data, que vem do procedimento sumaríssimo. Porque no procedimento sumaríssimo, o nosso tribunal, através da associação especializada, tem entendimentos recorrentes no sentido é líquido e limita. E aí, antes de passar a bola, e só para complicar o meio de campo de ambos, vamos ver o que diz o artigo 852-B, inciso 1 da CLT. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará, estressa aqui, destacando aqui o verbo, indicará o valor correspondente. Quer dizer, me parece uma redação muito parecida entre os dois dispositivos. Então, primeiro, as perguntas que eu encaminho agora são: é limitativo? E segundo, tem cabimento uma distinção interpretativa, nesse caso, entre o sumaríssimo e o ordinário? Os dois vão juntos? Teleologicamente é diferente mesmo? Como é que fica essa situação? Então, na verdade, não há. O que houve com a nova lei foi generalizar o requisito do sumaríssimo para todos os demais procedimentos trabalhistas. Rigorosamente foi o que aconteceu, porque os mesmos qualificativos do pedido sumaríssimo são agora utilizados para o procedimento geral, certo? Ordinário. Então, a princípio, o que acontece? Essa discussão, ela só surgiu exatamente em função dessa planificação. Por quê? Antes da reforma trabalhista, para exatamente fugir da necessidade de apontar o valor dos pedidos, é que a gente via que realmente isso é fato público e não podemos contorná-lo. A maioria das demandas eram ordinárias, eram de rito ordinário. De certa forma, o valor da causa era apontado como superior. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque facilita ter uma testemunha a mais, né? Entre ter duas testemunhas e ter três, se a parte pudesse contar com três, ok. E, em segundo lugar, porque implicava não precisar cumprir esse requisito, que sim, dá trabalho. Dá trabalho mesmo. A partir do momento que isso foi generalizado, aí é que surgiu a questão. Mas daí, exatamente, me parece que a questão ela não é tão problemática do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, do que da prática forense, da prática. É ali que a questão pegou. Ao generalizar o requisito, isso impactou a necessidade de se fazer isso em todos os procedimentos. E em relação especificamente ao ponto fulcral, veja bem, o que é indicar o valor? Valor é uma medida de quantidade. Valor é uma medida de quantidade.
Diz o CPC, artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Quando você estabelece uma medida de quantidade ao pedido, um valor, a lei determina, e aqui é inegável que isso sempre foi aplicado ao processo do trabalho, que é a vedação da sentença, da decisão supra petita, que você não pode condenar em valor superior ao demandado. Aí, vamos àquela questão. Aponta o valor ao pedido, mas ressalva a possibilidade de diferenças. Bom, então vamos lá. Isso está cumprindo ou não está cumprindo a lei? Eu ressalvo a diferença, até o pedido de ressalva de diferença pela lei tem que ter indicação de valor. Na verdade, você anula o efeito prático da redação, da oração. Deverá ser determinado, deverá indicar o valor. Você anula o efeito quando você diz ressalvada diferenças. Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, vamos aos princípios. Vamos sair da literalidade da disposição e vamos analisar os princípios de direito, certo? Qual é a posição que melhor permite o exercício do direito fundamental ao contraditório e ampla defesa? A posição que diz que o valor apontado ele não limita, ou a interpretação que diz que o valor apontado limita? Sobre o que o réu pode contestar? Ele pode contestar o limite. Ele não pode contestar o ilimitado. Quando o autor chega e diz assim, eu quero 10 mil de dano moral, isso permite ao réu dizer 10 mil é demais. Mas se ele chega e diz, eu quero 10 mil, mas que seja mais. Ressalvado que, mas que seja mais. Mas que seja mais quanto? Você, de certa forma, a disposição da lei, ela aperfeiçoa o contraditório e ampla defesa. E ela permite, inclusive, que a parte demandada em juízo tenha uma expectativa mais real do seu risco. E com base numa expectativa mais real do seu risco, ela pense mais ponderadamente, com maior concretude, sobre a possibilidade de fazer um acordo ou não, sobre as provas que ela tem para apresentar, para contestar aquele pedido. Então, enfim, realmente, seja pelo 492 do CPC, seja pelo princípio do contraditório, me parece que a posição de que o valor limita é mais adequado. Outro princípio que ajuda a definir: igualdade de tratamento entre as partes. O juiz deve assegurar a igualdade de tratamento entre as partes. Agora, tem dois aspectos aí que demonstram como a situação é complicada: honorários e custas. Se o pedido ele é julgado improcedente, a parte autora pagará honorários sobre o valor indicado. Mas se o pedido for julgado procedente e o valor indicado não limita, não há limite para a base de cálculo dos honorários. Então, para uma parte, eu estabeleço um critério fixo. Autor, você não responderá com honorários de sucumbenciais acima do valor indicado. Mas, réu, você poderá, sobre o valor da condenação, que pode ser não sei quanto, ter que responder conforme o percentual que for fixado. 2. Tratamento isonômico em matéria tributária. Se o autor for sucumbente no seu pedido, ele pode ser condenado. É claro, tem a justiça gratuita, que suspende o processo, ou que isenta de custas, mas analisando a questão do ponto de vista de igualdade de tratamento. O autor pagará custas sobre o pedido improcedente, 2% sobre o quê? Sobre o valor indicado, se ele for sucumbente. O réu terá que pagar custas de 2% sobre a condenação, e aí já não vale o valor indicado, se formos entender que a indicação não limita. Então, assim, limitar para uma parte, não limitar para outra, está, evidentemente, implicando um tratamento desigual.
entre as partes em juízo, certo? O que ofende, então, outro princípio, outra problemática. Interesse recursal. Se a parte diz, eu quero 5.000 em ressarcimento de despesas com a utilização do veículo, ressalvadas diferenças, pode ser mais, se a prova assim permitir, né? Ok. Veja bem, e se o juiz disser, defiro 5? Ele vai ter interesse recursal? Ah, não, porque o 5 eu indiquei, mas eu queria mais. Então eu tenho interesse recursal? Se o 5 é o pedido e ele ganhou o 5, ele não tem interesse recursal. Mas se for entendido que o 5 é uma mera indicação que não limita, eu fico sem parâmetro para saber, inclusive, se há interesse recursal. Quarto ponto, a vedação à decisão surpresa. O CPC, ele coloca, o juiz não deve decidir sobre fundamento de direito ou de fato que não foi trazido pelas partes. Certo? Ok. Aí, o réu é demandado determinado valor, mas pode ser surpreendido com uma execução cujo valor pode dar não sei quantas vezes aquilo que foi estimado ao pedido. Então, assim, várias questões vão se somando para demonstrar que não só a aplicação fria do artigo 496 do CPC, mas 492, mas a própria principiologia de direito constitucional e de direito processual torna, a meu ver, eu estou falando uma posição muito pessoal, inevitável que, se a parte deu valor à sua pretensão, o juiz não possa deferir além disso. Isso quebra o princípio da inércia, o princípio da demanda, o princípio da distrição, princípio da imparcialidade. Você tem quando você viola um princípio, você acaba violando outros na sequência. E essa é a preocupação acerca do que estamos discutindo aqui. Qual que seria o limite? Né? Qual que seria a questão? Daqui a pouco a gente tem assim, ó, uma petição com valores indicados cuja soma dá 15.000. Qual que é a sua pretensão para acordo? 20. Como assim? Não, mas é que eu posso ganhar muito mais. Daí aí fica um pouco incoerente dentro da lógica daquilo que foi estabelecido. É difícil, é complicado, mas nós temos que analisar. E outra questão, Roberto, só que eu queria colocar dentro daquilo que eu pontuei lá no início da minha fala. As questões são diferentes, certo? Nós temos uma característica no processo do trabalho que é a acumulação objetiva de pedidos. A dificuldade que é de apontar valor, por exemplo, para horas extras, não é a mesma dificuldade para apontar valor a pedido de ressarcimento de despesas, a pedido de dano moral, a pedido de adicional de insalubridade e uma série de outros. Além do que, me parece claro que, se a parte não tem toda a documentação para que apresente cálculos adequados, que ela coloque, mesmo incidentalmente na petição inicial, o pedido para que o juiz avalie a possibilidade dela emendar a inicial e apresentar cálculos mais coerentes, mais equivalentes à sua pretensão após a apresentação dos documentos. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque assim como não podemos limitar o direito à ampla defesa do demandado, também não podemos limitar o direito à ampla defesa de quem vem a juízo defender o seu direito. E nesse aspecto, sim, me parece totalmente equânime, adequado que, se for necessário, seja por medida incidental de produção antecipada de provas, de exibição de documentos, seja por mera pedido na petição inicial, que isso seja possível. Mas, assim, dizer que um pedido apontado não limita, me parece que causa uma problemática muito grande, principiológica, além da mera ofensa ao dispositivo legal. Doutora Miriam, me atrevendo aqui a me colocar na posição dos advogados, mas eu imagino que para um advogado seja muito desafiador, para não dizer assustador até, né? Aquele risco de que o seu cliente venha a receber menos ou a ser condenado a mais
por eventual insuficiência da atuação do advogado. Insuficiência não no sentido, né, de incapacidade, mas no sentido de deixou de contestar especificamente uma determinada pretensão, e aí o cliente vai lá e olha ali, fui condenado porque não me defendi nesse ponto. Ou, pelo parte da autora, não é? O juiz vai lá e condena em X e vai deixar claro na sentença, olha, eu poderia ter condenado em 10 vezes X, mas como o teu pedido foi só X, vai ser só X. Então, quer dizer, é uma situação, obviamente, muito delicada e muito constrangedora até para o advogado numa situação como essa. Essa situação da limitação, ela é a grande problemática realmente desse tema? É aqui que reside o X de toda a questão, não? É uma grande preocupação, é uma grande preocupação. A limitação, ela é uma preocupação do advogado, que o advogado compartilha com a parte. Né? O autor, ele precisa estar ciente que quando o advogado deduz a pretensão, indicando um valor, que esse valor possa ser, né, o máximo que ele vai obter, né? O produto será esse. Então, essa, claro que é uma preocupação. Agora, creio que, né, considero todos os argumentos do doutor Sandro, a questão ali dos honorários foi cirúrgica, porém também tenho que, né, refletir sobre aquilo que já foi dito pelo TRT da Quarta Região. O TRT da Quarta Região tem uma decisão em mandado de segurança que ela precisa ser lida quando nós pensamos nesse tema da liquidação dos pedidos da inicial ou da mera indicação dos pedidos da inicial, que seria a limitação, um fator de subvalorização do direito, né? De você indicar 5.000 e subvalorizar, porque na realidade as horas extras prestadas ou as diferenças de comissões são muito mais né, valiosas. Bom, me parece que nós precisamos fazer aqui uma reflexão entre a palavra, né, determinação e a palavra indicação do valor, porque as decisões, elas têm se movido, quando limitam, pela disposição do 141 e do 492, né, sob o fundamento de que, claro, o juiz ele não pode conceder mais do que aquilo que foi pedido, então, se pediu 3.000, teria que ser 3.000, mas se pensarmos que a determinação, ela é a quantidade, mas não necessariamente o valor, e isso se aplica, né, quando se pretende uma obrigação de fazer, não haveria, do meu ponto de vista, e agora também, né, particular, um julgamento ultra petita, uma violação do princípio da inércia da jurisdição ou do princípio do dispositivo, quando o autor postula 2 horas extras durante 2 anos e o valor dessas 2 horas extras durante 2 anos alcançaria R$7.000 ao invés de 5. Me parece que a determinação, ela diz respeito à quantidade, a certeza diz respeito à qualidade, mas essa determinação, ela não é necessariamente pertinente ao valor. Ou seja, o trabalhador postula 2 horas extras por dia de segunda a sexta-feira, o ultrapetita, né, julgar para além do pedido e violar o 492 seria conceder 2 horas extras e meia. E não ultrapassar o limite de 5.000 ou de R$3.000. Então, nós teríamos que voltar nos conceitos do que seja pedido certo, pedido determinado e indicação ou pedido líquido. E aí nós vamos estabelecer uma discussão que eu acho que merece uma outra live, né? Porque é um assuntinho sensível, né? O professor Manuel Teixeira fez essa discussão, a gente estuda e fica com dúvida, o que é certeza? Claro que certeza é muito mais fácil
de definir do que determinação, porque na certeza não entra o atributo da quantidade, mas na determinação sim. Agora, a quantidade do que se postula, ela é necessariamente um valor que seja expresso? Tenho para mim que não. E aí, quando o magistrado concede as horas extras e não faz a limitação, ele pode não estar violando o 141 e o 492. Por quê? Porque ele está no limite da lide. Então, nós teríamos que fazer essa reflexão, né, quanto à quantidade do que foi postulado e não obrigatoriamente quanto ao valor que foi indicado. Porque se pensarmos que determinação é necessariamente e sempre o valor indicado, qualquer concessão para além do valor fere o 492 e o 141. E aí nós temos um problema de violação de princípios muito mais grave do que simplesmente, né, assim, a contrariedade a uma regra, porque nós estamos aí ferindo a alma da nossa ordem jurídica. Doutora Miriam, só para complementar aqui, naquela questão do sumaríssimo em particular, que eu gostaria de chamar a atenção, porque me parece que nós estamos de acordo que as redações do 840 e as disposições do sumaríssimo são virtualmente idênticas, né? Houve um empréstimo do sumaríssimo pro regulamento geral. E o TRT aqui da nona região em particular, tá? Porque isso há divergências de algumas regiões, mas o TRT da nona região em particular, jurisprudência interativa, notória, no sentido de que é líquido, e líquido no sentido mais estrito do termo, gerando também limitação. Tá? Isso é posicionamento já reiterado no nosso tribunal. Nós estamos diante de um AC que pode, naturalmente, levar a uma conclusão diversa, levar a uma conclusão de que não, o 840, parágrafo 1º, não exige a liquidação e não limita o valor. Como é que a doutora enxerga que esses dois posicionamentos convivem entre si? Porque aqui nós temos uma decisão plenária, discutindo o procedimento ordinário, em tese vinculante não só para os juízes de primeiro grau, como para o tribunal também, e aí a dúvida é, a doutora entende que ela, por arrastamento, digamos assim, ela se aplica ao sumaríssimo e derruba a tese da sessão especializada, de tal sorte que, inclusive, o sumaríssimo passaria a não ser mais limitativo do valor, para a gente ficar no tema que a gente está debatendo agora, ou não? Tem uma teleologia diferente para os dois procedimentos que justificaria ainda uma discrepância de tratamento nesse caso? É um problema porque é um paradoxo, né? Nós não teríamos uma harmonia se pensarmos na limitação que o tribunal entende haver no procedimento sumaríssimo e uma falta de limites no procedimento ordinário. Né? Isso é inescondível, isso é flagrante, não sabemos como seria, né, adequado aí compor essa contradição. Tá? Se, por outro lado, formos pesquisar, buscar o sentido do procedimento sumaríssimo, né, me parece que seria uma hipótese de justificar a limitação como uma forma de abreviar a tutela pretendida, que também não é um argumento forte. Limitar para ser mais rápido, em que medida se está promovendo a justiça no caso concreto, que se está entregando uma tutela jurisdicional adequada e pretendida e que deve ser entregue. Então, como a lei estabelece que no caso do pedido líquido a sentença deve ser líquida e a doutrina dá o exemplo, eu peço aviso prévio no valor de R$1.000, o juiz tem que proferir sentença condenando o aviso prévio no valor de R$1.000, lá na frente incide correção monetária em juros e paga o aviso prévio no valor de R$1.000, que é a dinâmica do procedimento sumaríssimo, que talvez possa vir a ser a dinâmica do procedimento ordinário, se houver esta coerência, exceto quando se pensa que o procedimento sumaríssimo, assim como em 2000
a instituição das comissões de conciliação prévia serviram para não apenas, né, desafogar a Justiça do Trabalho, como abreviar a tutela jurisdicional nessas circunstâncias, né, nessas condições em que o trabalhador ou trabalhou pouco, ou o salário, né, a remuneração ali não era uma remuneração muito alta, que o passivo não alcançou 40 salários mínimos. Agora, devo confessar que não entendo como um argumento, um argumento louvável, né? Porque nós estamos diante de um trabalhador que tem uma situação, né, mais simples, mas me parece que mesmo sob esse argumento, a contradição, ela, né, vai gerar aí uma série de discussões. Então, claro, se no procedimento sumaríssimo não se limita, ou se limita, por que no procedimento ordinário, tendo em vista que são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal e que não poderiam ter uma distinção de tratamento tão somente pelo valor que se atribui à causa? Eu não tenho uma resposta segura e gostaria de ouvir se alguém a tiver, porque sinceramente, tem coisas que a gente não consegue responder, embora a gente, né, aí procure os caminhos, mas e essa é uma situação. Eu pensei muito sobre isso, refleti muito e acho que é uma dificuldade. Penso que vai ser um desafio para o tribunal, para o pleno, resolver essa questão se entender que no procedimento ordinário não há limitação. Então, deixa na aberto. É por isso que estão há 3 anos já em função dessa discussão e não consegue sanar, nem sequer no âmbito regional ainda, né? Talvez agora estejamos indo para a reta final. Nós já estamos indo meio que para a reta final, mas antes das considerações finais, eu gostaria de abordar uma outra questão aqui correlata, começando pelo Sandro. Sandro, obviamente, se a petição inicial é líquida, a sentença também deve ser líquida. Às vezes é uma contraparte que se deixa passar batido, né? Que a inicial líquida demanda uma sentença líquida, a não ser que seja um acolhimento parcial, que altere as condições de cálculo e, enfim, os critérios apresentados. Mas ela tem essa contrapartida. Naturalmente, mesmo que se entenda que a inicial não precisa necessariamente ser líquida, nada impedirá que a parte apresente uma inicial líquida. Quer dizer, nada que obste a parte a exercer essa prerrogativa, que é apresentar de forma líquida os pedidos. Da mesma forma, não existe absolutamente nada que impeça o juiz, mesmo numa inicial ilíquida, de proferir uma sentença líquida. Tá. E aí a minha dúvida é, nós estamos em plena efervescência do juriscalque. Nós temos uma iniciativa muito significativa, muito forte do CNJ, no sentido de que o juriscalque se incorpore ao PJE como uma etapa natural, não só do ajuizamento das ações, como da prolação de decisões. Nós temos mais de um tribunal do trabalho no Brasil que tradicionalmente proferem sentenças líquidas, inclusive em grau recursal, importante que se registre, né? Tem setores contábeis inteiros para liquidar acórdãos, né? Então, nesse sentido. Então, a minha pergunta aqui é inexorável esse caminhamento? Quer dizer, nós estamos avançando necessariamente para essa integração contábil ao processo do trabalho, independentemente do que vai se decidir, ou não? Pode haver um influxo, né, um recuo disso? Como é que você enxerga essa evolução dos cálculos, do papel dos cálculos no processo do trabalho? Aí são várias questões. Primeira delas é que, em primeiro lugar, a exigência que há legal é a inicial, né? Ali ainda não impõe a questão da sentença ser líquida. Agora, seria interessante que fosse para antecipar, para abreviar o tempo do processo e dar concretude ao inciso do artigo 5º que diz do direito fundamental à razoável duração do processo, certo? A questão é que isso, quando o juiz ele fixa um valor, seja danos morais, por exemplo, ou tanto X por mês de indenização por alguma
questão, fica fácil, certo? A questão é quando há procedência parcial do pedido. Por exemplo, é necessário recompor as folhas de pagamento, é necessário recompor o cartão de ponto, e aí, nesse tipo de questão, evidentemente que se houver a necessidade de que a sentença já tragam todos esses dados, também o prazo legal para proferir a sentença que está no CPC vai ter que ser alargado, porque simplesmente vai haver um esgotamento das possibilidades do judiciário dar vazão a isso, considerando que hoje isso é um trabalho especializado e que é delegado a calculistas, né? E se isso for trazido para ser junto com a sentença, seria outra realidade. Agora, a questão do PJE Calc e tudo, eu até conversei com os... Eu atuo em Pato Branco e Beltrão, e andei conversando com os calculistas aqui, vários calculistas da região, 7, para ser mais exato. Todos eles narraram a extrema dificuldade operacional desse sistema. Então, sim, nós estamos com um problema aqui de um ferramental que precisa ser aperfeiçoado. Me parece que nós estamos... Tipo o PJE? Como um todo. Nós estamos repetindo a novela, né? Estamos repetindo a história, tá? E, em relação a isso, a preocupação que se estabelece é que foi estabelecido o prazo para que seja implementado de maneira vinculativa. Considerando que os calculistas que eu consultei são calculistas experientes, com anos de estrada em realização de cálculos, e falaram tão mal desta ferramenta, creio eu que essa questão tem que ser reavaliada para que não haja realmente um prejuízo aos jurisdicionados, certo? Porque, realmente, a justiça ela é impulsionada pelo juiz, mas ela depende muito do ato das partes e dos auxiliares da justiça, né? Agora, eu fico imaginando como é que fica a situação de um advogado que precisa usar uma ferramenta que demanda aperfeiçoamento. Imagino que deve ser bastante complicado e o melhor seria que fosse repensado aí a instrução quanto a adaptação a esse sistema e a própria operacionalidade dele, ver que melhorias que podem ser implementadas para que realmente haja uma efetividade aí no seu uso. E, doutora Miriam, com relação a essa questão do juriscalc, porque veja, a questão do cálculo, eu já conversei com outros calculistas, a opinião é muito similar aos dos colegas aí de Pato Branco e Francisco Beltrão. O que eu tenho ouvido é que para fazer o feijão com arroz, o básico ali, até que o juriscalc se vira bem, mas fugir um pouquinho disso já começa a complicar bastante. Mas seja como for, e independentemente das deficiências atuais do juriscalc, a verdade é que está havendo uma movimentação muito grande dos conselhos superiores no sentido podemos até dizer assim, da extinção da liquidação. Existe uma clara intenção de tentar abreviar o processo atacando a fase, etapa preparatória, pouco importa o nome que se atribua, de liquidação. Tá? É um alvo claro isso. E aí a preocupação que eu trago para a doutora, e eu não sei como é que a doutora enxerga isso, é se eventualmente se entenda que não, tudo bem, você não precisa fazer uma liquidação, no sentido de apresentar a tabela de cálculos, eu até acho que é um posicionamento esmagadoramente minoritário, são pouquíssimos quem exige tabela de cálculo. Mas não precisa calcular o valor, pode fazer estimativas cada vez mais genéricas, ou cada vez mais vagas, ou cada vez mais distantes do valor efetivo, e ambos, a parte autora quanto a parte ré, elas podem ser surpreendidas, e aqui é a questão da decisão surpresa, por uma sentença líquida. Por uma sentença que, diferentemente da defesa, que tem ali o prazozinho, o defendimento da inicial, que obviamente tem um determinado momento que o advogado vai lá e ajuiza a ação e já estabelece os parâmetros, o juiz vai proferir a sentença, ele vai analisar, vai começar a atribuir os valores, vai utilizar as ferramentas que estejam disponíveis para ele, e eis que eu não atribuí valor líquido inicial, eu nem sequer estimei rigorosamente de forma muito próxima o valor correspondente. A defesa também não se preocupou muito em saber efetivamente qual que era o valor específico da pretensão. E agora tem uma sentença ali já atribuindo para cada uma delas o valor,
e eu tenho 8 dias para recorrer já para discutir o valor, inclusive, que foi atribuído em sentença. Como é que fica esse panorama do ponto de vista da advocacia? Um problema, né, doutor? Porque até que ponto no recurso se poderá exercer o contraditório em relação a uma sentença líquida que é proferida a partir de um sistema, né, aí computadorizado. Né? Vem toda uma questão de confiança, né, de padrões que esse sistema adota, como é que ele foi construído, se ele atende aos padrões do próprio tribunal, né, de liquidação ou né, me parece que pode gerar uma insegurança, nós teríamos que ter absoluta certeza, sem nenhum resquício de dúvida, que é um sistema 100% confiável, que, manuseado pelo autor, pelo réu ou pelo juiz, vai apresentar o mesmo resultado, né? Porque se pegar uma sentença, né, e liquidar, sair desse ano e chegar nesse quanto, que hoje nós fazemos praticamente na ponta do lápis, de uma forma muito primitiva, embora num sistema, né, de cálculos que não é o juriscalc, mas que nos dá todo um cenário de como o valor foi encontrado. Nós temos toda essa trajetória quando nós pegamos um cálculo de liquidação, né? Que eu digo assim, que é feito hoje, que é elaborado hoje. Hoje mesmo eu apresentei uma conta, que eu peguei a conta, eu tenho um pouquinho de noção de cálculo, eu fui fazendo, fui acompanhando, né? Então eu tenho a condição de aferir, de aquilatar se aquele valor encontrado ele está de acordo com a coisa julgada, se ele obedece aos comandos da sentença, e eu teria que ter absoluta certeza, absoluta segurança que esse sistema ele vai me apresentar um valor independentemente de quem o manuseie, de quem o alimente. Né? Se assim não for, o contraditório será necessário em grau de recurso, que é o que se pretendeu evitar, né, quando foi suscitado o incidente. Né? O que o reclamado pretendeu dizer que a petição inicial era inepta, porque ele não podia aferir ao elaborar a defesa como os valores foram encontrados. Essa é a grande questão. Esse sistema, eu desconheço o sistema, já procurei me familiarizar, mas, como o doutor Sandro, também consultei alguns calculistas, consultei advogados para saber do uso, e o retorno que obtive não foi positivo. Os calculistas observaram que o sistema não permite a elaboração do cálculo, muitas vezes, conforme os padrões da seção especializada. Alguns recursos que são necessários não estão disponíveis no sistema. Quando eu fiz essa consulta, assim, bom, agora eu vou ouvir alguns advogados. Liguei para alguns dos nossos colegas que estão aí no nosso cotidiano. Não uso. Usei uma vez para fazer uma atualização. Esse foi o retorno. Então, doutor Roberto, doutor Sandro, doutor Augusto, a minha colocação é essa. Eu penso que se for um sistema que vai chegar ao mesmo resultado, independentemente de quem o acione, ele é perfeito. Né? E aí o recurso se limitaria à questão mesmo, né, do mérito, da condenação, sem dizer respeito aos valores. Por quê? Porque eventual reforma implicaria na redução do valor, se a gente pensar que há um limite, porque se não pensar no limite, pode haver uma alteração para mais. Né? Então, penso que preocupa também por esse motivo.
Porque a minha preocupação nesse caso é mais de anacronismo da decisão, porque o que pode acontecer, nós temos uma decisão, independentemente de qual seja, a respeito dessa questão da liquidação, mas venha um juriscal aqui de cima para baixo, como só ia acontecer ultimamente nessas questões procedimentais, e independentemente de nós falarmos que tem que ser líquida ou não tem que ser líquida, as decisões passam a se tornar líquidas porque existe uma imposição dessa regra, e aí você tem, por outro lado, partes que não estão ainda preparadas ou habituadas ou acostumadas a efetuar esses cálculos, e aí realmente você passa a ser surpreendido em decisões líquidas utilizando um determinado sistema que de repente você ainda não sabe operar, e isso dificulta sobremaneira a atuação do advogado, porque obviamente ele vai ter um prazo muito exíguo para tentar atacar critérios, parâmetros, cálculos, valores que ele não sabe nem não tinha começado a calcular ainda porque não havia essa preocupação no inicial, né? Então pode ser que isso acabe atropelando. Essa é que é a minha preocupação, e não vou nem dizer que é a longo prazo, sabe? É pro futuro próximo. Eu tô falando de, não vou dizer meses, mas tô falando de poucos anos. Não é assim, daqui a 20 anos. É daqui a 2, 3. Essa que é realmente a minha preocupação. Mas seja como for, nós já estamos muito avançados no nosso horário aqui. Já são 1h10 de transmissão. Então eu vou passar aí a última palavrinha só para as considerações finais. Primeiro dos nossos expositores, depois do Dr. Alberto. Dr. Sandro, mais uma vez também já agradecendo aqui a sua participação. Suas considerações finais, por favor. Roberto, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de conversar sobre o assunto. Foi um prazer conhecer a doutora Miriam, o doutor Alberto, e como é importante o debate, certo? Porque, veja bem, se nós analisarmos historicamente, né, o que eram as faculdades de direito antigamente, se formos retroceder no tempo, na história, o diálogo socrático, a capacidade de debater, de expor e de contrapor argumentos, e infelizmente me parece que as coisas estão se massificando tanto e se padronizando tanto que nós talvez estejamos reduzindo isso, certo? Ou talvez colocando isso de uma maneira somente tecnocrática, processual, escrita. E é importante esses fóruns, essas lives, essas oportunidades em que nós expomos oralmente ideias, pensemos juntos sobre as problemáticas que estão colocadas. Então, agradeço o convite e espero que haja uma ponderação também bastante sábia, certeira, limitada, se for ao caso, limitada a situações especiais, no âmbito também da audiência pública e das decisões que forem proferidas sobre o tema futuramente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandra. Doutora Miriam, considerações, palavras finais? Eu quero agradecer também, dizer que foi um prazer estar aqui nessa live, né? E dizer que saio com dúvidas e penso que esse é o objetivo. Toda vez que tenho a oportunidade de ouvir os colegas, de assistir uma aula, eu faço algumas anotações e permaneço na reflexão, que é o grande, né, assim, estímulo do conhecimento. Né? Lembro que eu, há um tempo atrás, na faculdade, tive a oportunidade de escutar o desembargador Gunther, quando ele terminou a exposição dele, eu disse a ele: saio daqui com uns 3 ou 4 temas para a monografia. E é isso que é importante, né? E acredito que possa ter sido assim para todos nós e para todos que nos ouviram. E, né, faço votos que essa audiência pública ela traga, assim, né, uma série de esclarecimentos, de desejos em prol do nosso jurisdicionado, e que a gente tenha daqui para frente, né, um parâmetro aí, não uma certeza, porque a certeza ela é sempre, né, ela vai se transformando e é assim que tem que ser, né, e vamos ver aí no dia 16 como é que a coisa termina, né, com o desfecho, né, desse tema. Obrigada, doutores, doutor Roberto, doutor Augusto, prazer em vê-lo, doutor Sandro, prazer em conhecê-lo, boa noite.
Obrigado, doutor Alberto. Saímos com várias certezas, várias dúvidas. Como é que ficamos por hoje? Graças a Deus, sempre com mais dúvidas do que certezas, né? Como diz a doutora Miriam, é importante que continuemos na reflexão, continuemos pensando, continuemos debatendo, seja para mudarmos as nossas opiniões, seja para fortalecermos os nossos pontos de vista. E essa continuidade no debate, continuidade da reflexão, ela é extremamente importante para evitarmos que aconteça o que disse o Dr. Sandro, que aconteça uma massificação e uma padronização. O risco que corremos com a implantação desses sistemas e com a implantação de mentalidades padronizadas é da formularização da justiça do trabalho, né? Que o advogado pare de criar teses, que o juiz não tenha mais liberdade de criar decisões, e que isso se formalize de uma tal maneira que passemos todos a ser meros cartorários da CLT ou meros cartorários de pedidos padrão na justiça. Então, acho importante e agradeço mais uma vez a Matra e a Imatra pelo convênio e pela participação. E se me permite ainda, Roberto, só ressaltar aqueles que acessaram a live depois do início, que a associação disponibiliza no seu site e disponibiliza nas suas redes sociais e enviou por e-mail para todos os associados o edital de convocação para esta audiência pública. Então, os advogados que tiverem interesse em participar da audiência, em se inscrever para a manifestação, o edital descreve todas as regras e os requisitos para esta participação. Então, quem tiver interesse pode acessar o nosso site, o nosso Facebook, tem lá o edital para que possa ser lido, consultado, para que todos que queiram possam justamente continuar refletindo e participando do debate. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, doutor Alberto. A Matra e a Ematra também agradecem bastante essa parceria muito profícua com a Associação dos Advogados. Tem sido debates muito interessantes para a gente pegar pontos de vista também que fogem da nossa atividade como magistrados, mas que fazem parte do nosso dia a dia, porque são os nossos colegas advogados atuando junto conosco e criando direito no nosso dia a dia, nas nossas atividades forenses. Agradeço muitíssimo a participação do meu querido colega Dr. Sandro Santos, diretor de Direitos e Prerrogativas da Matra, doutora Miriam Cipriani também, pela disponibilidade, pela disposição de estar aqui conosco. E aproveitando o ensejo, aqui mandando o recado agora em nome da Amatra, assim como o doutor Alberto fez para a Associação dos Advogados, a Amatra também encaminhou a todos os seus associados o convite para as inscrições para a audiência pública. Todos receberam, foram encaminhados de comunicação hoje. Pedimos que se manifestem, né, e adiram o quanto antes para que a gente possa fazer o encaminhamento ao desembargador relator, que é quem, no final das contas, decidirá aqueles que poderão se manifestar, observando as diferentes teses que têm que ser apresentadas, mas é muito importante o envolvimento e a participação de todos, porque isso, como nós vimos aqui, só enriquece o debate e fortalece ainda mais as decisões que venham a ser tomadas nesse âmbito. Nós agradecemos uma vez mais a participação de todos, os que conversaram, debateram lá no chat, encaminharam dúvidas, encaminharam questões, algumas das quais nós conseguimos inserir por aqui e que nos prestigiam novamente aqui nas nossas lives. E já deixamos o convite para a nossa próxima live, que acontecerá, infelizmente, não na semana que vem, por questões particulares, mas na semana subsequente, no dia 7 de outubro, com a participação da doutora Vanessa Caran Sanches e também da doutora Luciana Esbrícia, falando sobre o mercado de trabalho da mulher durante e pós-pandemia. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e saudações a todos. Até a próxima.